E aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com Baki, mas especificamente para continuar a saga de Baki Hanma, a saga de Pickle, ou melhor dizendo, Pickle Wars. Antes de comentar sobre tudo, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime e finalmente voltamos com esse caminho de conteúdos narrados. Tava parado por um bom tempo, porque eu tô viajando e tô aqui me ajeitando para poder fazer esse tipo de conteúdo. Mas finalmente eu consegui um tempo para conseguir gravar isso aqui. Mas antes de continuar a falar sobre tudo, antes de continuar a narração, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive essa nova temporada, entre outras coisas. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa de um card no canto esquerdo superior da tela, beleza? Então deixa de resenha, deixa de enrolar e vamos ao que interessa. No episódio anterior a gente acabou vendo aí que sim, o Pickle de fato, ele foi ali recepcionado por todo mundo. Inclusive o Yujiro acabou usando uma técnica nele que deixou ele surpreso, mas mesmo assim todos ao redor ficaram ainda mais surpresos pela forma como ele se levantava, que mostrou a todo mundo que Pickle não estava para brincadeira e era um ser totalmente diferenciado. E aí que vamos para um restaurante, onde estava Rumina conversando com Baki. E Rumina dizia: bem, você acha que consegue vencer e lutar contra ele? E Baki fala: quem? O cara jurássico? E Rumina diz: sim. E aí que Baki olha pra ele e fala: sim, por que não? E Rumina pensa: legal, mas... E aí que Baki volta a falar: Rumina, o homem pré-histórico que todos chamam de Pickle, ele é um tesouro científico, como um monumento natural, entende? Eu não posso lutar contra ele. Eu não tô afim de ficar lutando com relíquias históricas. Desafiar ele é tipo ir até as pirâmides e dizer: ei, essa é minha casa agora, tô entrando. E Rumina, ao ouvir aquilo, pensa um pouco e diz: de qualquer forma, você escutou que ele é mais forte que um T-Rex? E Baki diz: sim, eu ouvi. E aí que Rumina fala: é estranho, você lutaria contra um louva-a-Deus do tamanho real, que em tese seria mais forte que qualquer criatura. Aí de repente alguém como ele aparece e você não tá interessado? E aí que Baki diz: não, Rumina, você entendeu errado. Eu não estou tentando ser o mais forte do mundo. Eu apenas quero vencer quando eu lutar contra meu pai. Mas meu pai é muito forte, ele sempre foi. E aí que Rumina diz: faz algum tempo. Baki olha e diz: algum tempo? Sobre o quê? E aí que Rumina fala: geralmente quando você fala sobre seu pai, você fica melancólico. Mas quando você fala, você parece feliz, Baki. Eu percebi isso. E aí que Baki acha aquilo estranho. Ele começa a pensar um pouco sobre a indagação de Rumina. E aí que Baki diz: você acha? E Rumina diz: acho sim. O tempo passa e voltamos para a prisão de Pickle, indo diretamente para a sua casa, aquele tronco gigantesco. E será dito: Pickle, o homem pré-histórico, se recorda de novo e de novo sobre aquele momento incrível. Ele não conseguia pensar em mais nada da primeira técnica que ele aprendeu e que quase conseguiu usar: empurrar uma direção com toda a sua força. Isso ele já sabia. Qual foi o problema então? Algo aconteceu bem rápido e ele não percebeu. Veio um vento repentino. O que poderia ser? Não pode ser. Aquele também? Não, aquele lá não podia fazer isso. Não, aquele também não podia fazer isso. O homem pré-histórico, que levava uma vida relativamente simples, ficou encantado quando se deparou com um quebra-cabeças que ele não conseguia resolver. Isso é interessante, porque nos mostra que o Yujiro, em vez de testar força com força, usou técnica contra força. Isso é bem interessante, até porque o Yujiro fez uma careta como se estivesse sendo surpreendido por tamanha força. E aí que vamos para outro lugar. Um workshop de artes marciais, uma aula, estava tendo ali. E o professor era Hetsu Kaiô, diante de uma mesa com vários blocos de cimento. Ele começava a se posicionar, olhava atentamente, e o homem dizia: o nono! O Hetsu logo começava a atacar e dizia: uah! E com aquele ataque, simplesmente o nono bloco era que quebrava. E os outros que assistiam diziam: puta merda! Como diabos ele conseguiu destruir apenas o nono?
E ali um dos instrutores dizia: o sétimo! E mais uma vez, era o sétimo que quebrava. Ele pedia o quarto quebrava. E todos que estavam observando diziam: taca molesta, ele consegue quebrar qualquer um que ele quiser. Incrível! O Edson ali juntava as mãos e dizia: pronto, o que acharam? E de repente, Bach, que estava ali assistindo, dizia: mandou bem, Edson, foi incrível! E é aí que o tempo passa e vamos para o Edson e Bach, que começavam a conversar em outro lugar do dojo. E Bach dizia: aquela foi uma das exibições mais fodas que eu já vi, incrível! E Edson disse: se você tentar, você consegue fazer isso, Bach. E Bach fala: você acha? Você tem tanta precisão e controle, parece até magia. E ali Edson diz: é uma forma legal de colocar. Então o que te traz aqui hoje, Bach? Posso ajudá-lo com alguma coisa? O tempo passa na conversa e Edson fala: o que as artes marciais chinesas significam para mim? Qual é dessa pergunta séria tão de repente? E Bach diz: as artes marciais chinesas são uma construção de 4.000 anos de história. Um tesouro antigo que envolve a combinação de habilidades e inteligência. Independente do que aconteceu no passado entre nós dois, eu considero você, Edson-san, como um mentor. E aí, Bach bota suas mãos no chão e começa ali se ajoelhar, prostrar diante a Edson. E é nesse momento que Bach diz: poderia, por favor? Edson ficava nervoso com aquela pergunta. E aí que se era dito por Edson: eu terei que recusar. Eu não tenho nenhum interesse de ter uma última luta contra você. Seria porque o Edson sabia que iria perder de qualquer forma para Bach? E chocado, Bach dizia: bem... E o Edson começava a falar: deixe-me explicar, para que não haja nenhum mal entendido. Eu não estou interessado em nada ou em ninguém ultimamente. Isso porque tem uma única pessoa que eu estou mirando. Bach ficava surpreso e Edson continuava: provavelmente você saiba de quem eu estou falando. Bach fica de boca aberta e Edson diz: sim, é sobre ele. Aquele que veio da Era Jurássica. Pico. É isso aí. E Bach pensava: mas que diabos? O Pico novamente? E dizia a Edson: mas Edson, o Pico é... E Edson diz: sim, eu sei das circunstâncias. Ele é um tesouro vivo, um importante patrimônio cultural. Eu estou bem ciente disso. Bach tentava entender qual era daquela vontade de lutar com o Pico. E Edson diz: eu não deveria lutar com ele. Disso eu sei também. Mas o que diabos isso tem a ver? Eu quero isso. Eu não vou matar ele no final das contas. Ou seja, o Edson tinha todo um cuidado para ir contra aquele oponente. E o Bach ficava observando aquilo atenciosamente. E Edson dizia: meu desejo é lutar com o mais forte da história. Ele está num nível que só existia nos meus sonhos. Meu coração e minha mente continuam gritando: lute com ele. Você treinou para isso. Você nasceu para isso. Sua vida toda foi criada para isso. Eu quero saber como aquele selvagem irá reagir às minhas técnicas marciais, que existem há cerca de 4.000 anos. Não consigo nem imaginar. Bach ficava cada vez mais surpreso e ele dizia: eu preciso saber, eu não me importo com o que acontecerá comigo depois. Portanto, eu preciso lutar com ele. Não me importo com o que eu tenho que fazer. Eu vou lutar com ele. Ele se levantava e começava a falar para Bach: eu quero saber tudo sobre ele, como ele reagirá às minhas técnicas. Eu quero acertá-lo com força. Eu quero sentir os ataques dele. Quero ficar entre a vida e a morte. Sim, isso mesmo. Eu estou fissurado no homem selvagem da Era Jurássica. Eu nunca na minha vida eu desejei tanto algo como desejo lutar com ele com toda a minha força. E depois daquelas palavras, lá saía Bach andando, caminhando, e pensava: ele não vai mudar de ideia. Pico, Pico, Pico. Tudo está sendo sobre o Pico esses dias. Tudo no Japão está interessado no Pico. Isso deve ser bem irritante para ele. Pelo que dava a entender, o Bach era o único que entendia o Pico, pois o Pico não sabia nem o que estava acontecendo. E aí que íamos para o Tokyo Dome, mais especificamente para a Arena Subterrânea. E lá estava uma equipe, olhando atentamente para um canto. E naquele momento, será visto que estava Tokugawa, o Strider, até mesmo o Einstein. E lá, no canto da parede, estava Pico, quieto, parado, como se estivesse sem vida. E o Einstein diz:
minha mais sincera gratidão ao Capitão Strider e ao Sr. Tokugawa Mitsunari pela importante cooperação nessa situação. E aí, o Strider diz: não apenas para você, cientista, mas também para o resto das pessoas vivendo na Terra. Pico é uma parte inestimável da nossa história. Ele ainda não comeu nada, ele só tomou algumas vitaminas dissolvidas em água. E ali, o Einstein diz: esse é um problema muito sério. Ele não é um animal, portanto, ele é um orgulhoso guerreiro caçador. Um lutador com vontade de ferro. E lá estava Pico, sentado. E aí, o Einstein continua a explicar. Ele não caçaria aqueles que não são seus inimigos, ou que não representam ameaça. E Tokugawa vê aquilo, começa a suar e fica empolgado, onde diz: isso é quase um sonho. Maravilha! O que será que Tokugawa queria dizer com isso? E Einstein diz: nós trouxemos para ele as mais ferozes bestas que encontramos pelo mundo. O maior e mais feroz touro da Pamplona, na Espanha, que pesava quase 700 kg. Da Kamchatka, um urso que media 3,81 metros e pesava mais de 700 kg. E um leão enorme da África. Assim que eles viram o Pico, que estava sentado, apenas lá descansando, eles correram assustados. Até mesmo o leão correu com o rabo entre as pernas. E Strider diz: é necessário dizer, a vitória da Era Jurássica sobre a Era Moderna é evidente. E Einstein volta a falar: mas ainda tem uma outra fera poderosa que não foi desafiada. Um dos caçadores de elite da natureza. E aí Tokugawa diz: e esse foi bem caro e difícil de conseguir, porque é considerada uma das espécies em risco de extinção. Portanto, tive que mexer alguns pauzinhos nesse caso. E aí Einstein fala: por favor, me perdoe fazendo tudo isso. Pelo bem de um único homem e os sacrifícios em nome da ciência. E o Tokugawa diz: o tigre não come há 5 dias e está pronto para caçar. Ele está na sua melhor condição. E lá vinha, no fundo, 2 brilhos saindo da escuridão. E ali, a pata parecia e era dito. O comprimento do seu corpo é de 4,7 metros. Pesa cerca de 488 kg. Certamente, o maior até mesmo entre sua espécie. A maior besta que esse planeta já viu. E lá estava o glorioso tigre, se aproximando, onde será dito: o tigre siberiano, um monstro, o maior de todos os felinos que já existiu. E o Strider fala: essa é uma puta fera gigante, hein? E aí, outro diz: ele tem o tamanho de um touro. Logo em seguida, o tigre começava a rosnar, começava a fazer barulho, chamando a atenção do Pico. Pico calmamente olhava para ele. E é nesse momento que voltamos um pouco e se era dito: o que está acontecendo? O que aconteceu comigo? Fome. Eu não como há bastante tempo. Eu preciso caçar uma luz. Onde estou? O que é isso? Onde estão as criaturas? Talvez tenha alguma comida por ali. Eu poderia comer qualquer coisa agora mesmo. Eu irei matar e comer a primeira criatura que eu ver na minha frente. Para mim, tudo é comida. O que tem ali? Por que eles estão fazendo isso comigo? Hein? Está claro, mas isso não é o sol. Um espaço amplo, bem ali. Comida! Aquilo vai ser bom de comer. Era o tigre que estava pensando, observando o Pico. E ainda dizia: grande e delicioso. Mas o Pico estava calmo, apenas olhando para ele. Um olhar bem fixo. E o tigre pensava: ele me notou, mas não está fugindo. E será dito: Sibéria, terras selvagens. No meu território, todos fugiam de mim. Aqueles estavam sempre correndo, mas esse também. E esse aqui. Mas você não correu. O quê? Ele está se levantando? O que ele está fazendo? Ele apenas é comida. Ele não está correndo. Ele vai lutar comigo? Por que isso? Por que você está tão perto e tão quieto? Tá de brincadeira comigo? Eu vou comer você. Você é comida. Não fique tão perto de mim, comida. Eu vou mastigar seu pescoço e suas mãos. Tô te falando. Não fique tão perto de mim. E ali, o Pico começava a abrir um sorriso. Enquanto ele dizia: você sabe o que eu vou fazer? Eu vou te comer vivo.
E aí que acontece algo incrível, onde ele pensava, ei, por que está tudo de cabeça para baixo? Por que a comida ali, sentada tão calma, tão quieta? E simplesmente o que estava acontecendo com o tigre era que o Piccolo pegava ele por seu tronco e ali começava a espremê-lo. O tigre tinha virado de ponta cabeça de tamanha força que tinha sido feita no seu corpo. Strider olhava atentamente para aquilo. O Einstein era o único que estava calmo e entendia tudo o que estava acontecendo. E ali Strider fala, isso é incrível. E o Einstein fala, eu não estou nem surpreso. Aos olhos do Piccolo, tanto um tigre siberiano ou um gato doméstico, se ambos tentassem atacar ele, isso significa que eles irão se tornar apenas comida para ele e nada mais. E é aí que vamos para a imprensa, onde se é dito, notícia de última hora, Primitivo, Piccolo acaba de matar um tigre siberiano versus o Piccolo. E ali alguém lia aquilo, e quem estava lendo era o Bach, que mais uma vez vinha notícias sobre Piccolo. Ele não podia escapar de notícias sobre ele. E é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui. E como eu tinha dito, pessoal, é muito interessante essa saga do Piccolo, porque ela bota em xeque o poder que o Jiro tem. Por mais que o Jiro seja mais poderoso que ele, a gente sabe disso. Inclusive agora em Bakidou já mostra isso, até porque já evoluiu bastante, a gente não viu mais o Piccolo. Mas o fato é que o Jiro, ele sim é um cara muito poderoso. E mesmo assim ele usou uma técnica contra o Piccolo. O Piccolo tentou executar a técnica, tentou aprender a técnica, mas não conseguiu usá-la. Inclusive ele ficou encacotado com aquilo, ficou pensando, mano, como assim? Eu ia sendo derrubado, eu fui girado, o que foi aquilo? Ou seja, o Jiro não foi de frente pro Piccolo no mano a mano, na força a força. Ele foi com técnica. Isso é provável porque o Jiro não estava esquentado, não estava com a sua Demon Back, então provavelmente naquele momento ali o Jiro não estava pronto, não tinha nem se tocado que deveria usar tanta força contra tal oponente. E ali usou a técnica, até porque a gente vê que o Jiro se assustou, né? No outro capítulo a gente viu que o Jiro se assustou, olhou assim, epa, que força é essa? E aí depois ficou empolgado porque ele viu que o cara ia usar a mesma técnica contra ele, estava tentando, né? Aprendendo a usar. E outra coisa interessante também é que o Baki ele não está interessado no Piccolo, ele não quer lutar. E a gente vê como o Tokugawa ele fica ali meio que excitado por ver que o Piccolo é poderoso, ele já fica pensando em maneiras de querer usar o Piccolo, tá na cara dele. Esse velho é louco. Sem falar também que a gente tem aí o Hetsu, né, empolgado para lutar com o Piccolo. E ele tá empolgado para lutar com o Piccolo porque parece ser mais legal lutar com o Piccolo do que o próprio Baki. Vê que interessante, né? Mas é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, se você está gostando dessa saga aqui refeita por mim, deixa aquele comentário aí, ajuda a dar o like para a gente continuar trazendo. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!